Quando você puxa, né, vamos dizer assim, no olhar integral do primeiro tempo, principalmente, você vê a qualidade técnica, ela supera qualquer outra coisa, porque depois as outras jogadas ele vem exatamente em função dessa parte. Se você der espaço para os jogadores, com a qualidade que tem o Flamengo, principalmente Arrascaeta e Pedro, a finalização ela é perfeita. Vamos ver o craque do jogo? Se é que vocês concordam, né? Para mim foi o craque do jogo, evidentemente. O Pedro fala com o Fábio Jupa ao vivo no Maracanã. Pedro, queria que você falasse da partida hoje, da sua atuação, gol. Você durante a semana tinha falado que era importante, né, ter sequência de jogo. Isso você vem provando dentro de campo, né, com esses teus dois últimos jogos, com gol, com assistência, com grandes atuações, culminando com essa vitória de hoje. Primeiro eu quero falar que a honra e a glória é toda de Jesus, porque se hoje eu estou aqui, se hoje eu estou bem, se eu estou bem fisicamente, bem tecnicamente, é porque Deus me deu muita força esse ano para recuperar, muita força para sustentar todas as coisas que aconteceram comigo. Então eu devolvo a honra e a glória para Jesus, porque, como eu sempre falo, Ele é suficiente para mim, Ele é quem me dá força todos os dias. E hoje foi uma prova disso, né? Um jogo importante, um jogo que sem dúvida nenhuma, se a gente perdesse ia ficar muito longe do Palmeiras. Claro que tem muito campeonato pela frente, a gente sabia que era um jogo importante. E a felicidade muito, muito grande da nossa equipe. E graças a Deus eu também individualmente fui bem, fazendo gol, dando passe, sofrendo pênalti. Então agradecer aos companheiros por essa partida, todo o esforço que a gente fez. Então, sem dúvida nenhuma, uma vitória muito importante aqui no Maracanã. Um clássico, né, do futebol brasileiro, um clássico onde todos, né, dão o melhor, né, dão 100% para tentar a vitória. Então parabenizar o jogo que foi hoje, um grande jogo, um grande duelo. E é o futebol que ganha com esse jogo. Legal, muito obrigado, Pedro. Agora sim, Luiz, com você. Obrigado. Olha o peso dessa vitória para o Flamengo. Se o Palmeiras tivesse vencido o jogo, abriria 6 pontos e com 3 vitórias a mais. Agora eles terminam a rodada empatados em pontos, 61. Palmeiras tem uma vitória a mais, por isso é o líder do campeonato. O que dizer da atuação do Pedro hoje, Ana Thaís Matos? Grande atuação, né? Acho que a gente tem escutado durante várias semanas, desde aquele evento que aconteceu lá atrás, quando ele sai do time, Felipe Luiz dá entrevista. O que esperar do Pedro, né? E aí, como é que ele vai se recuperar? E aí ele foi aos poucos, foi voltando ao time. E estava muito claro que nos momentos de dificuldade, quando o Felipe Luiz não contava com ele, o Flamengo seguia com dificuldade, mesmo tendo outros grandes jogadores no elenco. E que bom que ele entendeu que o Pedro é um jogador fundamental para o sucesso desse time, que ele precisa ser titular nesses grandes jogos, nesses momentos decisivos. E o Pedro entregou exatamente o que se espera dele, né? Assistência, rouba a bola, né? Aparece para roubar a bola ali no lance do gol. Muito concentrado no jogo. 2 pontos me chamaram a atenção no jogo do Flamengo, que foi o número de desarmes. Um time muito atento em desarmar as possibilidades de saída de bola do Palmeiras, foi maior o número de desarme. E também a forma como o time defendeu a própria área. Porque, beleza, você tem dificuldade de impor o jogo através da posse de bola, então você vai defender a área. Ele defendeu a área muito bem. Eu acho que isso foi um dos pontos fortes do time hoje. O Palmeiras finalizou mais, mas assim, a gente não vai falar aqui de grandes defesas do Rossi como o melhor jogador da partida. Muito pelo contrário. Foi um time muito efetivo dentro da proposta que o jogo se apresentou. Beleza, a gente vai jogar contra um time que vai ter a posse de bola, então vamos marcar bem a nossa área. Tinha situações de ataque do Palmeiras que tinha 8 jogadores do Flamengo dentro da área. E isso é muito característico de um treinador que traz esse conceito defensivo para o time do Flamengo, que é o caso do Felipe Luiz. Então, acho que foi um time efetivo, preparado para esse jogo, entendeu o que precisava para essa partida, né? Um pouco de humildade para essa partida, e fez o que fez, objetivo, efetivo. O Carlos Miguel, durante toda a partida, fez uma defesa só, que foi agora no segundo tempo, na reta final do jogo. Então foi uma grande atuação de um time que mostra, finalmente, que é um time que está brigando por título, que tem que, de fato, abalar o campeonato, né? Não deixar o conforto do campeonato como estava, porque tem um grande elenco, um grande treinador e tem que brigar por coisas grandes mesmo o Flamengo. André, eu queria só acrescentar que, junto à atuação do Pedro, o retorno dele foi exatamente junto com o Luiz Araújo. Né? E os números, eles demonstravam que eles dois jogando, né? A gente já tinha até comentado aqui, né, em outros programas a respeito disso. Os números que eles têm juntos dentro do time, eles convergem exatamente pelo melhor momento do Flamengo, as vitórias, tudo isso. Eu acho que Luiz Araújo hoje voltou a fazer uma grande partida, porque ele é aquele formiguinha, é aquele cara que muitas vezes não aparece.
Mas em termos táticos, principalmente, como a Ana falou, nesse desarme defensivo, ele tem uma importância muito grande. Quer dizer, você vê aí através desse equilíbrio, né? Que é a ajuda do Luiz nessa parte defensiva é exatamente o Pedro, principalmente com suas... O Pedro, depois daquele problema que ele teve com o Felipe Luiz, a gente viu hoje um Pedro, como você falou, em cima dos desarmes, ele desarmando na defesa, ele dando bote na defesa, que era uma coisa que pra gente não era... E talvez ele tenha se conscientizado que hoje, né, jogadores na posição dele precisam dar uma contribuição também quando estão sem a bola. Não é somente fazer isso, mas ajudar quando precisa, né? Como precisou hoje, eu acho que ele correspondeu plenamente nesse quesito. A gente está vendo o impacto dele nos 3 gols. Os 3 gols do Flamengo, né? Fez a belíssima jogada para o gol do Arrascaeta, abriu o placar. Sofre o pênalti no segundo gol e faz o terceiro, roubando a bola. Se for olhar os camisas 9 no mundo hoje, vamos pensar aí nos remanescentes, todos têm essa função, eles não são só finalizadores. Todos vêm jogar na linha intermediária, vêm dar combate, vêm ajudar, vêm participar do time quando o time está jogando sem bola. E eu acho que isso foi o diferencial do Flamengo hoje, foi entender o que fazer quando estivesse sem a bola. Defensivamente foi um time muito atento, muito ligado nas movimentações. Eu já falei do número de desarmes, mas eu acho que é importante pontuar também a velocidade na recomposição do time, quando tem mudança na zaga também, né? Acho que a gente também tem que lembrar disso. Então, para mim, foi um time muito competente e mostrou uma nova vertente desse time. Porque a gente fala sempre de um Flamengo com posse de bola, empurrando o adversário para trás. Hoje ele pegou um adversário igual, né? Um time com um bom investimento, com um bom treinador, e ele entendeu o que o jogo pedia. E ele se adaptou, né? Ele foi meio camaleônico no jogo de hoje. Ele se adaptou à dificuldade que o Palmeiras ia imprimir. E o Palmeiras, claro, a gente vai falar das dificuldades que o Palmeiras enfrentou, mas o Flamengo hoje foi um time consciente. E eu acho que é essa consciência que o torcedor tem sentido falta. Um time que sabe o que tem que fazer no momento de pressão. Você quer se arriscar na enquete? Só quero convidar vocês para a enquete. Palmeiras, Flamengo ou Cruzeiro? Quem vai ser o campeão brasileiro? O Denilson. O Denilson não vai fugir dessa. Tenho certeza. Pode cravar aí, que dessa o Denilson não vai fugir. Ele está no Maracanã, ao vivo com Felipe Melo e Emerson Royal. Fala, Dena! Fala, meu camisa 10. Boa noite, Brasil. Diretamente aqui do palco dessa grande partida. Um beijo para a Ana Thaís. Maestro Júnior, um beijo para você também. Um bom programa para a gente. Ao meu lado aqui, Felipe Melo. E Felipe, estamos com um convidado especial, acabou de jogar, Emerson Royal. Já para não perder muito tempo com ele. Primeiro, boa noite, Felipe. Tudo bem? Boa noite a todos os amigos aí do estúdio também. Uma tarde super especial, né? Vamos que o pessoal tá esperando ele para fechar. Bora. Emerson, primeiro, obrigado pela moral aqui de atender a gente aqui no fechamento. Uma partida... O primeiro tempo do Flamengo... Queria saber da tua opinião, né? A gente acompanhando o jogo aqui do Maracanã, a gente viu um Palmeiras muito forte, né? Fisicamente, pressionando a saída de bola do Flamengo. Essa preparação durante a semana, vocês já esperavam que o Palmeiras viesse, principalmente no início da partida, da forma que o Palmeiras começou? Boa noite, bem-vindo ao fechamento. Boa noite, primeiramente um prazer falar com vocês. Sim, de dentro do campo eu senti essa sensação que eles vieram pressionar. A gente sabia durante a semana que eles iam vir com essa proposta. O Palmeiras é uma equipe totalmente qualificada, tem jogadores que podem fazer a diferença. Mas a gente sabia que eles iam pressionar, mas não ia conseguir fazer isso todo jogo. O mais importante era a gente seguir no nosso plano de jogo, não mudar o foco. E foi o que aconteceu. No segundo tempo eu acho que a gente cresceu ainda mais. Tornou um jogo mais pegado, eles vieram para tentar limitar nossas jogadas, mas a gente sabia que o duelo ia ser dessa forma e a gente conseguiu sair com o resultado positivo. A gente sabia da manifestação durante a semana que era um jogo de caráter decisivo. Tanto é que a gente colocou na nossa enquete ali, eu não vou te colocar nessa enrascada, vou deixar você de fora dessa, mas a gente do meio de comunicação, a gente construiu uma narrativa em cima dessa partida como um caráter decisivo. Como é que foi a preparação para essa partida? Não só campo, treinamentos, mas mentalmente. Vocês jogaram, vocês sabem como que é quando cria-se esse clima, é gostoso, né? É um clima de pressão. A gente sabe que o Palmeiras ia vir para competir, né? O que construiu durante a semana, a gente estava esperando esse clima durante o jogo. Mas o mais importante é que a gente teve cabeça fria durante o jogo, né? O coração quente, mas a cabeça fria, para a gente poder fazer um grande jogo. E estou muito feliz com essa partida da equipe e essa disposição que a gente desenvolveu durante o jogo. Felipe Melo, o que você achou desse início de jogo, desse duelo? Você que
tem uma história bonita, vencedora como atleta profissional, com o Palmeiras. O que você achou dessa partida? Basicamente aquilo que nós falamos antes, né? Que eu falei no pré-jogo, né? O Palmeiras iria pressionar devido ao momento que o Flamengo vinha vivendo, né? Apesar de ter vencido aquele jogo contra o Botafogo por 3-0, mas o Flamengo soube controlar o jogo dessa maneira. Tanto que o Emerson acabou de falar aqui, nós sabíamos que eles iriam nos pressionar no início, mas não ficariam nos pressionando todos os 90 minutos. Assim, o Palmeiras fez um bom jogo, fez um ótimo jogo, mas o Flamengo foi melhor porque o Flamengo foi eficiente. Em jogo como esse, mínimos detalhes fazem a diferença. O Palmeiras, ele fez uma pressão alta, mas quem roubou a bola e fez o gol em pressão alta foi o Pedro e foi o Flamengo. Então, uma tarde muito especial. Assim, eu estava esperando muito desse jogo e saio feliz porque foi um jogo digno das duas melhores equipes, não só do Brasil, mas do nosso continente. Rizek, a gente precisa se despedir aqui do nosso convidado, do Emerson Royal. Mas rapidamente te parabenizar, te desejar boa sorte nesse retorno ao futebol brasileiro. A última, já adaptado ao futebol brasileiro nesse retorno. Obrigado mais uma vez. Sim, me sinto muito bem. Cada dia que passa... Réveillon. Cada dia que passa eu me sinto melhor. Estou muito feliz aqui no Flamengo, venho tendo a confiança de todo o elenco, de toda a torcida. E no começo foi um pouco complicado, que eu vim de uma lesão de 6 meses sem jogar. Mas agora estou totalmente adaptado aí, pronto para ajudar o Flamengo para tudo. Parabéns, tá? Boa sequência de Campeonato Brasileiro, Libertadores, um abraço, tá? Então tá aí, galera, o Emerson Royal falando, né, sobre essa condição de jogo dele. O Palmeiras atuou muito ali pelo setor do Emerson Royal, né? O jogador teve alguns embates diretamente com os jogadores do Palmeiras. Que bom, né, que deu tudo certo para o Flamengo, que bom. O Flamengo que conseguiu fazer um grande jogo. Agora é esperar para Léo Ortiz, tá? Tô curioso aí para saber como é que tá, né, a condição clínica do Léo Ortiz. Vamos ver. Vai descansar. A gente segue aqui com o fechamento, Felipe Melo. A gente estava conversando, a gente acompanhou o jogo aqui do Maracanã. Dá para ver que a gente voltamos a ser raízes, né? Capa de chuva, bem protegido aqui no Maracanã, um jogo extremamente, não sei o pensamento de vocês, Rizek, Ana, Júnior. A gente viu um ambiente no estádio muito positivo em prol Flamengo. Em alguns momentos do jogo, né, Felipe, o torcedor do flamenguista até se sentiu um pouco nervoso, porque o começo do Palmeiras, como o Emerson falou aqui, que o Flamengo já esperava esse começo. Mas não sei se eles esperavam com tanta intensidade assim do Palmeiras, né? Eu até acho que sim. Devido aos últimos jogos do Palmeiras e principalmente da dupla de ataque do Palmeiras, que é a dupla que começa a pressão já no campo de defesa do Flamengo, né? Mas, de fato, o Flamengo foi muito decisivo. E, mais uma vez, tudo aquilo que nós falamos já desde o início da temporada, né? Do Pedro, o Pedro não pode ficar fora do Flamengo. Né? Quantas vezes falamos de Pedro na seleção? Pedro, que sai, é o único 9 que nós temos referência, mas é um cara que tem técnica quando sai da área também. Hoje. Foi o nome do jogo. Foi o melhor para você? De fato, foi o melhor. Foi o melhor, não sofreu pênalti, deu o passe pro gol e fez um gol, assim, e jogadas. Então, assim, sem dúvida, para mim foi o melhor em campo. Eu acho que o placar é justo. O placar é justo porque o Flamengo ele foi decisivo. O Flamengo criou as oportunidades, foi lá e matou o jogo. Podemos falar das polêmicas do início do jogo? Sim. Principalmente do pênalti? Podemos. Mas aí vai entrar aquilo que eu também falei depois do jogo entre Palmeiras e São Paulo. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Foi lá e fez 3 gols no Palmeiras. A gente viu um cenário, a gente pode dizer que a gente viu um cenário, até para jogar para o estúdio, para o Rizek, para a Ana e para o Júnior. A gente viu um cenário diferente no sentido de... A gente está acostumado nesse Campeonato Brasileiro de ver um Flamengo propor jogo, dominar a partida desde o começo. A gente não viu isso hoje. Lembro que no fechamento, o Rizek estava lá com a gente, no fechamento passado a gente falou, cara, o Flamengo, os times que deram ou criaram dificuldades para o time do Flamengo foram os times que tiraram o Flamengo da zona de conforto. O Flamengo praticamente passou o primeiro tempo fora da zona de conforto devido à pressão que o Palmeiras exerceu no primeiro tempo. A gente viu um cenário diferente hoje com o Flamengo, de repente para os próximos jogos, o Flamengo, a partir dessa partida, também aprendeu a sofrer? Devido ao que o Emerson falou aqui, a gente viu uma mão forte do próprio treinador, do Felipe, que falou, eles vão pressionar. Eu lembro muito da entrevista do Luiz Henrique depois do jogo do Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, que eles mudaram a forma deles jogarem. Eles sabiam que o Bayern de Munique pressionava muito alto, era uma pressão muito boa, eles vamos deixar os caras jogar, vamos dar posse de bola para os caras. Foi o que o Flamengo fez.
E quando teve a oportunidade, foi lá e matou o jogo. Sem dúvida, é mais um leque de opção que se abre para esse Flamengo, que já tem tantas coisas, né? Rizek, primeiro, mais uma vez, boa noite para vocês. Começamos o programa aqui numa dinâmica, né? Recebendo aqui o Emerson Royal. Agora com mais calma, para a gente destrinchar o jogo. Mais uma vez, boa noite para você, para a Ana e para o Júnior. Não sei como é que vocês encararam o jogo, como é que vocês viram o jogo. Aqui do estádio, com esse ambiente, a gente viu um Flamengo mais nervoso em algumas jogadas, por exemplo, os individuais. O Jorginho, que é um jogador muito mais tranquilo, experiente, estava muito pilhado no começo do jogo. Passo para vocês, não sei como é que vocês enxergaram a partida desde aí do ar-condicionado, meus parceirinhos. Mas essa visão é fundamental. Por exemplo, será que foi por isso que o Jorginho fez aquilo que todo mundo até o momento opinou ter sido um pênalti? Bobo, infantil, mas ignorado pela arbitragem no começo do jogo? E pega o carona na fala do Felipe, Dena, porque assim, eu acho que a entrevista do Abel que a gente vai mostrar hoje, ela tem um desafio. O Palmeiras se incomodou muito de quem colocou na conta da arbitragem exclusivamente a vitória por 3-2 sobre o São Paulo. O Palmeiras se incomodou com aquilo. Será que hoje o Palmeiras vai colocar o peso da derrota só na arbitragem? Já que, me parece, a gente vai caminhar para opinar que houve um pênalti não marcado no começo do jogo a favor do Palmeiras. Mas já a gente traz o PC, debate arbitragem. A gente fala do Pedro. Eu opino que talvez seja a atuação mais decisiva do campeonato, levando em conta o peso do jogo, o que ele fez no placar, os 3 gols saem do Pedro, talvez seja a grande atuação individual do campeonato, o Pedro hoje no Maracanã. Ou estou exagerando para vocês? Eu acho que, assim, aconteceu muita coisa no campeonato, né? Como é que o Palmeiras virou líder, né? Em qual momento? Como é que ele construiu essa liderança? Tivemos grandes atuações da dupla Flaco Lopes e Vitor Roque até aqui. Eu acho que a do Pedro foi a grande atuação da temporada. E isso diz bastante sobre a expectativa que se tem em relação a ele, né? A gente não está falando de qualquer 9, a gente está falando do 9 que a gente gostaria que jogasse na seleção brasileira e que passou por altos e baixos na temporada e que a gente espera jogos assim do Pedro mais vezes, né? Ele sendo mais decisivo, sendo mais utilizado, entendendo mais o conceito do jogo. Eu acho que na temporada foi a melhor atuação dele. Mostra, de fato, o que a gente espera dele, né, nesse patamar que o Pedro se colocou, né? Foi o que quebrou a marcação do Palmeiras. Hoje foi o Pedro, né? Não, se você for olhar as atuações do primeiro tempo, o único jogador do Flamengo que manteve um nível de atuação dos últimos jogos foi ele. É isso aí. Um pouquinho do Arrascaeta, né? Eu queria voltar só um pouquinho, André, porque não sei se foi o Felipe ou então foi o Denilson que falou, a respeito do fato do Flamengo, principalmente dentro do Maracanã, ter uma imposição muito grande com posse de bola. Talvez de todos os jogos que teve nesse ano, você terminou com o Palmeiras tendo um ligeiro percentual acima do Flamengo. Aqui tem 58 para 48 do Flamengo com posse de bola. Isso é muito significativo, né? E como a Ana falou no início, então o Flamengo interpretou o jogo da forma como deveria, sabendo do seu adversário, aquilo tudo que poderia encontrar durante o jogo. E o primeiro tempo foi exatamente isso. A efetividade foi o detalhe maior que tivemos isso aí. Porque se for, o Palmeiras deu 20 chutes a gol, 9 no gol. O Flamengo deu 8 e acertou 4. Desses 4, 3 foram gols. Quer dizer, isso mostra exatamente a eficiência. Coisa que anteriormente, em algumas situações, não estava acontecendo. O Flamengo criava muitas chances e não conseguiria concretizar. Hoje, na verdade, eu acho que mostrou que o time pode jogar de uma forma diferente, até mesmo porque vai ter daqui para frente os jogos decisivos, exatamente aqueles da Libertadores. E Dene Felipe sempre se elogiava a eficiência do Palmeiras, né? O Palmeiras é o time que quando chega mata o jogo. E hoje foi justamente o contrário, Dena. Ô Rizek, Júnior e Thaís, estamos rodando aí os melhores momentos e é interessante. Teve o gol a jogada do Pedro. Eu vou perguntar pro Felipe, eu fiquei com uma sensação de o Rossi ter achado o Pedro ali. Não foi um equívoco o chute dele, ele não errou o chute, ele não tentou isolar a bola para o setor ofensivo. Eu acho que ele tenta achar o Pedro e o Pedro faz o giro e tem a saída ali do Arrascaeta para fazer o gol. Você enxergou dessa forma? Essa é uma jogada combinada, né, Denilson? É uma jogada combinada. Eu acabei de ver agora uma imagem de frente para o Rossi. Ele parece que ele faz o passe para o Pedro.
e, consequentemente, desenrolam ali a jogada, tanto o Pedro quanto o Arrascaeta. É o que eu costumo dizer, né? Assim, o Rossi, isso sem dúvida é ser treinado. E o Pedro faz uma diferença enorme por causa da qualidade, mas ele sabe ser referência na hora certa também. Ele fez o pivô ali perfeito. E muitos não têm a qualidade que ele tem para girar em cima do adversário. Agora, o Rossi acha o passe no Pedro, né? Aí o Piquerez tenta adivinhar, achando que o Pedro vai fazer um pivô pro cara que tá vindo de frente. O Pedro gira. O Gustavo Gomes não vê a passagem do Arrascaeta também. Mal posicionado, com o corpo mal posicionado. Um belo gol do Flamengo, de fato. Uma jogada iniciada pelo Rossi, sem dúvida alguma. E a Ana falou aí do Pedro, né? Ou o Rizek, enfim, do jogo mais decisivo. Eu acho que o Pedro entendeu na partida de hoje o que ele deveria fazer. Está muito próximo do zagueiro que detinha a bola, né? Que tinha a posse de bola. Rodando os melhores momentos. Você vê que ele participou de todos os lances, os principais lances, o Pedro que ele participa. A pressão do Aníbal, né? E na sequência o gol dele. Foi um jogo assim de excelência. A diferença pro Palmeiras, de Abel e Flamengo de Felipe Luiz, em relação a alguns jogadores, o Abel, quando ele conseguiu achar ali a dupla, né? Flaco Lopes e Vitor Roque, ele deu sequência para essa dupla. Eu acho que o Felipe ele roda muito o sistema ofensivo. Quantas vezes o Pedro atuou nesse Campeonato Brasileiro? Depois, principalmente, daquela declaração do Felipe Luiz na coletiva. O Pedro, nos últimos jogos, vem sendo protagonista, vem cavando o lugar dele para ser titular. Inclusive, a gente já pode começar a falar dele em relação à seleção brasileira. Assim como o Vitor Roque. Não é porque o Pedro se destacou hoje, ou que o Vitor Roque, por parte do Palmeiras, também fez o gol, né, lutou, brigou ali, mas enfim, não conseguiu desenvolver bem como ele vinha desenvolvendo nos jogos anteriores, mas também é um jogador que o Ancelotti tem que ficar de olho, né? Não, os caras estão brigando para isso. Futebol é momento, ainda mais quando se fala de uma Copa do Mundo, seleção brasileira, é momento. Então, assim, eu falo do Pedro, chovendo uma olhada, né? Eu sou muito fã do Pedro, desde quando o enfrentei várias vezes aí como rival. O que tá jogando de bola o Pedro é brincadeira, né? E detalhe, não só fazendo os gols que tem que fazer, como também concedendo assistências importantíssimas. Então o Pedro hoje, é o que eu falei, é um dos melhores, se não o melhor centroavante do futebol brasileiro. Realmente, o cara não pode ficar no banco de reserva, um jogador decisivo como o Pedro, né? E hoje, mais uma vez, o jogador consegue desequilibrar a partida e colocar o Flamengo numa condição muito boa na briga pelo título do Brasileirão. É um cara que sempre criava muita dificuldade. Eu sempre falei, inclusive ele riu da última vez que eu falei, olha, o Pedro é um falso lento. E ele demonstrou isso hoje. Na hora que ele carrega a bola, que ele conduz a bola em velocidade, o Felipe Anderson estava longe, não consegue chegar, o lateral direito não consegue chegar, ninguém consegue chegar no Pedro. Então, assim, é um jogador realmente que faz uma diferença enorme e que é necessário para a seleção brasileira, juntamente com o Vitor Roque, que está numa excelente fase. Agora, Felipe, precisamos falar da atuação do Fux, né? Ele vinha jogando bem os últimos jogos, eu acho que até ganhou a posição do Murilo como titular nessa zaga do Palmeiras, mas hoje ele, em todos os duelos com o Pedro principalmente, ele acabou perdendo, né? Hoje foi quiçá a pior partida, se nós falamos que foi a melhor partida do Pedro, foi a pior partida do Fux, né? Alguns erros realmente que não é normal da parte do Fux cometer esse tipo de erro. Acho que assim, um jogo tão grande como esse, ele tem essa oportunidade de ser titular e com mérito, porque vem jogando muito bem, inclusive fazendo gols. Quando ele tem o primeiro erro, eu acho que muito o psicológico influencia demais. Sabe, cai a bala confiança do atleta e o atleta não consegue pensar da forma que ele estava pensando antes mesmo de começar o jogo, quando tinha uma confiança elevada. Agora, Rizek, olhando para o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro continua em aberto, né? De um caráter decisivo, se o Palmeiras vencesse essa partida, abriria aí 6 pontos, ficaria mais difícil, com o número de vitórias também à frente do Flamengo. Agora, com esse resultado, o campeonato continua em aberto, Rizek. Dena, por isso que eu defendo que a atuação do Pedro pode até não ser tecnicamente, eu não consigo puxar de memória todas as atuações do campeonato. Mas é justamente por isso que eu defendo que a atuação do Pedro é a grande atuação individual de um jogador até aqui, pelo peso que ele tem num jogo que mantém o Flamengo vivo na competição. Esse é o lance que você se referiu, né, do Rossi dar a ligação direta e ele faz a jogada linda para o Arrascaeta. E depois é tudo show do Pedro, né? Ele vai sofrer um pênalti, jogada individual, na falha do Fux.
vai fazer outro gol, vai criar outras chances. Eu acho que a atuação rouba a bola dele do hoje... Aníbal. Rouba a bola do Aníbal. Aníbal vai mole ali para fazer Exato. o passe, ele antecipa. O Felipe tá brincando do falso lento. Hoje a manchete do Pedro é talento. É muito talento. É muito talento desse jogador hoje. André, eu só queria fazer uma pergunta lá pro Felipe e pro Denilson a respeito da atuação do Fux, o seguinte. Ele joga mais pelo lado direito, certo? E ele começou o primeiro tempo caçando o Pedro em todos os lugares com o Gomes sempre na sobra, né? E você vê que tem uma movimentação que ele fica meio perdido. Ele não estava bem posicionado, principalmente no primeiro tempo, porque exatamente ele estava jogando do lado esquerdo. E tem uma diferença. Ou não, vocês que estiveram lá dentro também. Eu vou passar essa pergunta primeiro pro defensor, né? Eu era o cara que partia para cima do Fux. Eu seria o cara que... Não ia partir para cima de você, irmão. É amiguinho. Valeu. Você concorda com o Júnior? Essa questão da posição, ele é destro, jogar pelo lado esquerdo, construção de jogada, posicionamento. Eu acho que influenciou mais assim nos erros foi ter que perseguir o Pedro. O Pedro muitas vezes tirou até a própria referência, saiu de dentro da área, veio buscar a bola fora da área e isso fez com que o Fux tivesse que sair. Vamos para o coletivo do Abel? Coletiva do Abel. Vamos lá ouvir o que o Abel tem para falar. Então tá aí, meus amigos, vitória importantíssima do Flamengo em cima do time do Palmeiras. O Flamengo venceu por 3-2 no Maracanã. Grande exibição do Pedro. A Arrascaeta também fez um golaço, né? O Jorginho fazendo gol importante no momento certo de pênalti. Ou seja, meus amigos, o Flamengo simplesmente igualou a numeração de pontos do Palmeiras. Ou seja, o Flamengo hoje está com 61 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, e entra de vez na briga, na disputa pelo título do Brasileirão. Valeu, Mengão, venceu, fez o que tinha que fazer. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!